Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contracapas, esse canal lindo, bonito e maravilhoso que tem o objetivo de falar sobre literatura, jogos de tabuleiro e RPG. Eu quase fiquei sem fôlego falando tudo isso sem respirar. O vídeo de hoje, gente, que saiu um pouquinho mais tarde, alguns dias depois, porque a gravação do conteúdo foi na segunda-feira de noite e na terça de tarde eu não tive tempo algum de preparar tudo, certo? Agora que eu tô gravando a introdução, eu tô fazendo o render do conteúdo e o meu computador velho já tá fazendo isso há umas 17 horas. Então o conteúdo vai sair um pouquinho depois dessa semana, peço perdão. Se eu tivesse conseguido, eu tinha lançado a tempo, gente. E o assunto é a Escola Retrofuturista, ou então a aula magna da Escola Retrofuturista. Eu tô me sentindo até mal de estar falando isso com uma camiseta, porque na verdade eu devia estar com uma cartola e terno e gravata e colete e essas coisas, mas tá quente pra cacete! Até mesmo pra Curitiba tá quente, gente. Deve estar tipo 15 graus agora. Brincadeira, tá uns 30. A Escola Retrofuturista é um projeto que está no seu início ainda e ele tem o objetivo da gente espalhar as áreas de conteúdo e de conhecimento de uma forma criativa e pensando o estudo delas por novos ângulos. Vamos tentar pegar aquele conhecimento todo que já é passado a gerações e vamos tentar achar uma forma nova e criativa de passar ele para as pessoas, certo? As principais pessoas por trás desse projeto, eu vou falar o nome delas, eu vou ter que ler o nome delas porque eu sou meio ruim de memória e... O que eu tava falando mesmo? O projeto atualmente conta com a iniciativa dessas 4 pessoas. O professor Carlos Alberto Machado, da Unicentro, o professor Enéas Tavares, da UFSM, Enéas vocês conhecem lá do nosso primeiro vídeo. A professora Priscila Sisto Dalmarco, supervisora do PIBID de Filosofia aqui da UFPR, e o André Felipe Leite, que é historiador e integra a loja Steampunk do Paraná. Esses 4 tiveram o projeto, fizeram o projeto esta nova forma de se estudar, e a aula magna, a primeira aula inicial, se deu essa semana agora aqui em Curitiba na UFPR. Caralho, eu estudo lá e olha só como eu enrolei pra falar a sigla UFPR. Eu falei UFFPR, sei lá o que eu falei. Eu não vou passar tudo pra vocês novamente porque eu tento manter aquele limite de minutos nos vídeos, certo? E obviamente a aula foi maior do que uns 10 minutos. Como o objetivo de tudo aquilo era manter uma estética steampunk retrofuturista, então vocês vão perceber que as imagens elas não estão na nossa estética atual. Pode haver alguma interferência de leve, mas na melhor qualidade possível, é claro. Vamos lá então, gente? Espero que vocês gostem e olhem só como é que foi esse início. A primeira pergunta será dirigida a todos os 3. Em nossa sociedade é paradoxal em si. Vivemos num momento com a maior onda de revolução e atualização tecnológica da história da humanidade. E ao mesmo tempo vivemos, aprendemos e muitas vezes pensamos seguindo modelos e moldes conservadores, mantidos por uma tradição que remonta aos séculos passados. Dessa forma, o que significa termos uma escola retrofuturista? No sentido de que tipo de passado retro e de que tipo de pensamento futurista está sendo reivindicado. Em suma, o que seria a proposta retro e o que seria a proposta futurista? Esse foi um começo legitimamente retrofuturista, né, com problemas técnicos envolvendo informática, algumas alergias aí por causa da fumaceira, né, eu também estou me controlando aqui para não tossir. E eu agradeço também a passagem da palavra, eu que venho lá das paragens sulistas, de Santa Maria da Bocarra do Monte, para visitar vocês nessa segunda-feira. Eu gostei muito dessa primeira pergunta, André, o que significa uma escola retrofuturista? Né? Sempre quando nós conversamos sobre universidade, sobre o que nós fazemos aqui, enquanto alunos e professores ou especialistas de história, de filosofia, letras ou educação, eu gosto de pensar na palavra convergência, né? Que é quando diferentes caminhos, diferentes estradas, diferentes conversas ou pensamentos acabam convergindo para um ponto comum. Eu acho que a ideia de universidade, ela justamente deveria, né, na sua proposta universalizante, proporcionar uma experiência múltipla, híbrida, né, polivalente, uma experiência na qual nós pudéssemos não só escutar o outro, prestar atenção no outro, como também aprender com o outro. Né, e esse outro pode ser um professor com outro professor, o professor com seus alunos, os alunos com os outros colegas, né, para que todos pudessem
ter o seu conhecimento, enfim, o seu aprendizado enriquecido a partir desse relacionamento. Com respeito à palavra retrofuturismo, né, eu gostaria de seguir o caminho do Carlos Alberto, que dividiu os dois termos, né, se nós pensarmos o que significa esse retrô, ou esse retrocesso, ou essa revisita ao passado. Né? Ora, a universidade faz isso uma vez que a universidade é aquele lugar que vai reunir o conhecimento, que vai reunir a história, que vai reunir aquilo que nós podemos chamar, correta ou erroneamente, de civilização. Nós estamos aqui justamente para obter conhecimentos passados, para acessar a memória daqueles que estiveram aqui antes de nós, sejam os professores que estiveram aqui uma década antes, sejam os pensadores que estiveram séculos antes, ou talvez milênios antes, né? Pensando a respeito de quem nós somos enquanto espécie humana, pensando em como nós podemos nos organizar socialmente, em como o aprendizado funciona, ou em qual é o papel da cultura ou da arte, por exemplo. Nós também estamos aqui, né, para acessar aquilo, né, que o Ocidente nomeou, às vezes de uma forma um pouco altisonante demais, né, de cultura, né, a alta cultura, ou a cultura clássica, ou a cultura dos antigos, né, tudo aquilo que diz respeito ao passado. Por outro lado, além dessa revisita ao passado, eu acredito que nós estamos aqui também numa universidade pensando no futurismo, né, ou pensando no futuro. Pensando nos problemas que nós estamos vivenciando não só hoje, enquanto professores, enquanto especialistas, escritores, pensadores, mas os problemas que nós vamos enfrentar daqui para frente. Especialmente num país como o Brasil, num dia tão triste, né, para todos nós, enquanto educadores, depois de um dia do professor aí, que tivemos semana passada, né, que foi tão agridoce sobre vários aspectos, né, o que nós vamos fazer doravante? O que nós vamos fazer dentro da sala de aula? O que nós vamos fazer em espaços de comunicação e diálogo como esse? Né? O que nós vamos fazer amanhã? Então eu acho que, para finalizar a minha resposta, né, essa convergência do passado com essa preocupação com o futuro tem tudo a ver não só com uma proposta retrofuturista, não só com uma proposta steampunk, mas também com a proposta que nós deveríamos abraçar enquanto integrantes de uma universidade, seja a Universidade Federal do Paraná, seja a Unicentro, seja a UFSM, enfim, seja qualquer instituição de ensino, né, que aproxima os seres humanos para resolver os seus problemas. Né? Eu acho que nós muitas vezes nos escondemos atrás dos conceitos, das reflexões teóricas, das abstrações que são tão difíceis e desafiadoras, mas que também são muito confortáveis. E muitas vezes deixamos, né, de prestar atenção nos problemas práticos. Como é que nós vamos resolver os problemas do dia a dia? Sejam eles econômicos, sejam eles culturais, sejam eles interpessoais, sejam eles afetivos. E eu acho que o steampunk, né, nós vamos falar um pouco sobre ele daqui a pouco, é um convite a revermos e a revisitarmos essas grandes perguntas, né, que são as grandes perguntas que moveram a humanidade até agora e as grandes perguntas que precisam continuar nos movendo, né? Seja em direção ao passado para aprendermos mais, seja em direção ao futuro para buscarmos outras propostas e outras soluções. Então, eu sou convidada da mesa, né, nesse caso, para falar um pouquinho mais da prática educacional ao qual nós temos nesses períodos do século XXI, né, com tantas adversidades, né, assim, eu sou professora de colégio estadual, trabalho com o pessoal do PIBIC, juntamente ao professor Celso Pinheiro, e bem essa questão do retro, aí seria todo aquele olhar sobre o passado, que na filosofia, por exemplo, é impossível você contextualizar, né, tudo o que aconteceu com o olhar de hoje. Então, assim, dentro da educação filosófica, nós precisamos olhar para trás, tentar imaginar aquela época e aí sim poder contextualizar. Então esse futurismo poderia sim ser lido como nos dias de hoje. Então toda essa questão, quando você está em sala de aula ou até mesmo nos dias de hoje, a gente preparou, né, toda essa viagem no tempo e tudo mais, para que vocês pudessem se permitir dessa forma lúdica pensar o passado e também, né, conseguir imaginar como nós temos certas reflexões, aí sim contemplar o futuro, que nada mais é o que a gente está fazendo nessa mesa de hoje, e a gente vai tentar explicar mais um pouquinho de qual é a proposta da Escola Retrofuturista.
Então, assim, só para finalizar aqui a minha fala, assim, no caso, na nossa escola retrofuturista, eu sou professora de apresentações educacionais atemporais, ou seja, é justamente essa proposta de você ter a teoria e você conseguir ir além dela, né? Você conseguir olhar o passado, compreender e continuar. Ok? Muito obrigada. Tá aí, gente. Espero que vocês gostaram do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução e das respostas dos dois. O resto do conteúdo eu vou passar para eles, ok? Do que eu gravei. E talvez, isso vai ficar a cargo deles, talvez eles publiquem o resto das perguntas que foram feitas e toda a discussão que foi gerada nessa primeira aula. Acompanhem a página deles, gente, pelo Facebook, a Escola Retrofuturista. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Acompanhem por lá e se vocês souberem de outras iniciativas tão boas e tão otimistas e afins de mudar a nossa forma da educação, já que o governo não apoia nada, né, a gente vai fazer nós mesmos. Se vocês souberem de outras iniciativas desse jeito, gente, me avisem. Vou entrar em contato com eles, talvez eu faça uma divulgação aqui. Se eu conseguir comparecer para mostrar, eu compareço para mostrar para vocês também. Literatura, board game, RPG, gente, eles andam mais junto com o ensino e o estudo do que as pessoas imaginam. São formas que a gente pode utilizar para dinamizar o estudo e o aprendizado dos jovens. Então, eu acho muito bom a gente ter esse tipo de iniciativa e, na medida do possível, eu vou ajudar a divulgar essas pessoas, sim. E eu acho que ia ser incrível se vocês fizessem o mesmo, gente. Vamos mudar a partir de nós mesmos. Se a gente for esperar os outros fazerem a mudança, ela não vai acontecer. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais esse vídeo. Me desculpe mais uma vez pela demora para lançar ele, ok? Mas eu vou me esforçar para lançar os outros vídeos na terça-feira, como é que eu venho fazendo, ok? Esse aqui saiu um pouquinho depois. Peço desculpa pela terceira vez. Vou parar de pedir desculpa. Apesar de isso ter sido uma desculpa também. Aí eu não consigo parar, meu Deus! Meu Deus! Se inscrevam no canal se vocês gostaram. Deem aquele like. Curtam nossa página no Facebook para se manter atualizado, né? Eu lanço por lá também um videozinho para avisar que saiu o conteúdo. E vejo vocês todos no próximo vídeo, gente. Até mais! Os principais...